só um celular, sei lá, o celular do pai da família, são 3 filhos, e os 3 estão tendo aula, né? Aí o que acontece? Quando o pai chega, os filhos vão se revezar com aquele celular para ter as aulas. Aí eu pego essa aula, por isso, Leonardo, que eu estou tão preocupado com gravar talvez isso aqui, né? Porque isso aí já está colocado lá na internet, né? Já está lá, já tem um texto que talvez o aluno vai entrar e fala, tem um olha para fazer, deixa eu ir lá. Aí ele olha lá o texto e tem tudo isso que eu estou explicando aqui. Então, o que acontece? Aí ele tem a chance de fazer. Então, aliás, agora que está gravando, né? Para quem talvez está assistindo essa aula depois, aí, está nessa condição de assistir a aula depois, porque tem esse problema aí de ter um dispositivo só para um monte de gente, vai baixar um joguinho para me entregar, né? As 12 perguntas, tem 12 perguntas para você responder, ou você vai fazer uma lista de exercícios de escalas trigonométricas. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Se a sua internet é meio fraca, tal, você faz o de escalas trigonométricas. Se você já tem uma internet mais robusta, tal, já tem equipamento, você baixa o joguinho e responde essas 12 perguntas. Muito bem, então vamos lá, agora já estou gravando, vamos agora para o... Ixi, o que eu fiz aqui? Bom, vamos lá. Aqui é uma outra coisa que eu estou baixando, já estou baixando a lista do segundo C aqui para poder fazer a chamada, que é de você, tinha que deixar bem antes aqui. Então, vamos apresentar agora. Eu vou começar, então, a aula de hoje é de escalas trigonométricas. Deixa eu ver aqui. Hoje tá lento, meu Deus do céu. Aí, foi. Pronto, beleza. Compartilhar. Eu acho que está compartilhando. Tá, sim. Maravilha, vamos agora para o escalas trigonométricas. Então, o tema de aula de hoje é escalas trigonométricas. Bom, não esqueçam de copiar o que aparece em azul e vermelho, tá? Então, bom, tá meio lento, acho que deve estar, se não apareceu, tá aparecendo para vocês aí, porque para mim já apareceu aqui. Então, escalas trigonométricas está escrito em vermelho, aí você copia, então está escrito assim, copiar o que aparece em azul e vermelho. Os objetivos também, a palavra objetivos, né? Você ter copia em vermelho. Tá, identificar e relacionar escalas trigonométricas. Quer dizer que você vai identificar a escala. Na verdade, a gente sempre acaba usando sempre 3 escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São 3 escalas. E aí você vai identificar e relacionar essas escalas. Identificar o que é a Celsius, o que é a Fahrenheit, o que é a Kelvin, e fazer uma relação entre essas escalas. Essa relação, na verdade, é uma relação matemática, né? Você vai transformar Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Kelvin e tal. Bom, a escala Celsius é usada no mundo inteiro, a maioria dos países usa. E aí, geralmente, países que falam inglês é que vão usar a escala Fahrenheit. Por exemplo, na Inglaterra, você vê isso nos Estados Unidos. Geralmente, quem foi colonizado pela Inglaterra acaba acontecendo essa situação. Mas nem sempre, né? Às vezes, a Inglaterra passou por aquele país e ficou aquela cultura de usar a escala Fahrenheit, tá? Então, a Jamaica usa essa escala, bom, e aí, né, extremamente influenciada pela colonização inglesa, né? Os Estados Unidos, né, também, colonização inglesa, né? África do Sul, bom, então você tem alguns países que geralmente quem fala inglês como língua oficial, ou pelo menos como uma das línguas oficiais, acaba tendo a escala Fahrenheit, por uma questão de ter sido colonizado por um país inglês, tudo bem? Ou às vezes até uma neocolonização americana, bom, enfim, isso tem a ver com um processo histórico, tudo bem? Então, quando eu uso uma escala Celsius ou uma Fahrenheit, tem que ter claro que o país passou por um processo histórico que o fez adotar aquela escala para determinar a sua temperatura ambiente. Bom, então, escala Celsius, escala Fahrenheit é usada por uma questão cultural. A Kelvin é histórico-cultural, né? A Kelvin, ela é usada em laboratório. Ela é usada em laboratório porque a escala Kelvin, ela teria o chamado zero absoluto, quer dizer, enquanto eu vou falando, vocês estão copiando o que está em vermelho e azul no caderno, né? Esquece disso aí, que eu já vou explicando, vocês já vão copiando. E aí, a escala Kelvin é usada em laboratório. Ela teria conseguido, aliás, efetivamente o Lord Kelvin acabou fazendo um experimento que mostra isso,
mostrar que a menor temperatura que existe é menos 273 graus Celsius. Então, só qual é a menor temperatura que existe? Menos 273 graus Celsius. O que acontece em menos 273 graus Celsius? Em menos 273 graus Celsius, para ser mais exato, menos 273,15 graus Celsius. As moléculas param de vibrar. As moléculas parariam de vibrar completamente. Você não teria vibração molecular nenhuma mais. Então, você teria a menor temperatura. Então, existe um limite para a menor temperatura que existe. A menor temperatura que existe é menos 273 graus Celsius. É uma temperatura baixíssima, né? Menos 273 graus Celsius. Você imagina quanto numa temperatura dessa, a gente já bate os dentes com menos 20 graus Celsius, você imagina menos 273 graus Celsius. Bom, essa é a menor temperatura que existe. E a maior? Não tem limite para a maior ainda, tá? Inclusive, há pouco tempo atrás, me parece que uns... Não vou falar besteira, acho que 3 anos, uns 3 anos atrás. Nós tivemos o registro dentro de uma estrela de uma temperatura de 10 trilhões de graus Celsius, numa determinada situação e tal. Então, quer dizer, parece que esse negócio é meio que infinito. Para temperaturas, parece que é meio infinito. Agora, para menos, já tem um limite que é menos 273,15 graus Celsius. Então, a gente vai falar, inclusive, depois disso, mas tem essa situação aí envolvendo essa escala. Hoje a gente vai falar só da Celsius e da Fahrenheit, na próxima aula só da Kelvin, e aí de relações entre escalas, né? Que aí está escrito assim, relacionar escalas. Nós temos aqui o gelo se tornando água no estado líquido, na verdade gelo é água também, só que no estado sólido, né? Mas a gente chama de gelo, então a gente fala assim, o gelo se tornando água no estado líquido caracteriza a sua fusão. Então o gelo, a gente deu um nome particular para a água sólida, a gente chama água sólida de gelo, né? Então o gelo se tornando água no estado líquido caracteriza a sua fusão. Fusão é quando o gelo se torna água, né? Quer dizer, quando a água no estado sólido vira água no estado líquido. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês nessa imagem. Então, isso ocorre a 0 graus Celsius em pressão atmosférica de 1 atm. 0 graus Celsius foi o que o Celsius, essa pessoa chamava Under Celsius, por isso que a escala chama Celsius, e o outro chamava Fahrenheit, né? Daniel Gabriel Fahrenheit. Então, são duas pessoas. E o Kelvin, na verdade, era o Lord, né? Na verdade, inclusive, Kelvin é nome de um rio que passava atrás de uma universidade onde ele era professor, né? E que deu nome à região onde ele era o Lord, né? Ele era o Lord de Kelvin, ele era inglês, né? Então, na verdade, inclusive, o nome dele não era Kelvin, porque ele era o Lord de Kelvin, da região de Kelvin. Então, então recebeu o nome das pessoas a escala. Então, é o nome de pessoas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin são pessoas. E aí, o Celsius, quando vai fazer o teste, todo mundo fazia esse teste na praia, tá? Tinham vários termômetros, tá? Esses termômetros acabam ganhando destaque, esses 3, por questões históricas, por questões de praticidade de montar esse termômetro, então tem tudo isso, né? Prestígio do próprio sujeito que foi, por exemplo, você vê o Lord Kelvin, muita coisa, às vezes, que foi, tudo bem, ele era um grande cientista, até aí tudo bem, mas muitas coisas que fazem sucesso envolvendo ele acabam sendo também devidas ao seu prestígio enquanto nobre, vamos dizer assim, né? Membro da nobreza inglesa. A mesma coisa para o Celsius e para o Fahrenheit. Então, eles testavam isso a nível do mar, quer dizer, existia uma pressão atmosférica de 1 atm, quer dizer, quando você estava no nível do mar, você tinha o máximo de ar sobre a sua cabeça. Quer dizer, se você vai para uma montanha testar isso, o gelo derrete numa temperatura diferente, né? E é o que acontece de fato, né? Muda a pressão diminui e tal, isso influencia. Então, isso ocorre a 0 graus. Por que ocorre a 0? Porque ele determinou 0, ele colocou o termômetro dele junto com gelo virando água e falou que aquilo era 0.
ele colocou, na verdade, o que ele fez? Ele colocou dentro de um canudo, vamos chamar assim, um canudo fino de vidro. Ele colocou álcool pintado de vermelho, e aí ele colocou esse material em contato com gelo. E aí foi diminuindo o tamanho disso, quer dizer, ó, essa coluna de álcool foi descendo e parou. Quando ela parou, ele fez um risco em cima e escreveu, ali vai ser o 0. E aí ele fez um outro teste, isso ele fez no mar, o Fahrenheit também fez o mesmo teste, e aí, só que a diferença é que o Fahrenheit pôs começando por 32, tá? Na verdade, o que acontece com o Fahrenheit é que, para ele, 32 é o começo por causa dos testes dele. Ele usou mercúrio para fazer a temperatura, para fazer o termômetro dele, ele foi purificando o mercúrio, purificando, ele tinha escrito 0 mesmo, para gelo fundente, ele escreveu 0, ele pôs 0 também, como o Celsius pôs. Só que aí ele melhorou, ele foi purificando o mercúrio. Quer dizer, ele foi tirando as impurezas envolvidas no mercúrio que ele colocava dentro desse capilar, que é esse canudo que eu estou chamando, esse capilar do termômetro. E aí, como foi ficando mais sensível, o primeiro teste dele deu 0, ele escreveu um 0 ali. O segundo teste já desceu mais, já foi para menos 8, depois para menos 16 e depois para menos 32. Então, o termômetro dele começava em menos 32. Menos 32 era, quer dizer, 32 riscos para baixo do 0. Por quê? Porque ele começou com um mercúrio menos purificado e acabou purificando o mercúrio. Ele pegava a pele de animal e peneirava esse mercúrio, ou senão ele esquentava o mercúrio para tirar impurezas e tal. Todo esse processo era uma purificação. E aí, como ele falou, para que meu termômetro vai começar com menos 32? Eu tiro esse menos e acabou. E aí o termômetro dele, por questão de como ele testou isso, começa em 32 Fahrenheit. Então, 0, quando você vai nos Estados Unidos, 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit, né? Então, você chega lá, você vê o cara dizendo, tá muito frio, 32. Aí você vai lá, 32, você fala, nossa, vai estar muito quente. Não, não é, Fahrenheit. Então, 32 é 0. Então, uma questão de teste, como é que o Fahrenheit fez isso. E quanto que era o máximo naquela época? No máximo, para eles, era o que eles chamavam de temperatura do sangue, que era quando ele segurava o termômetro na mão dele, que é 36,6 graus Celsius hoje. Mas aí, depois de um tempo, o pessoal começou a ver que era meio impreciso, de pessoa para pessoa mudava um pouco a temperatura. Então, resolveram usar isso aqui, ó. A água agitada, tá? Então, a água, quando se agita, gera bolhas e começa a se tornar vapor, caracteriza o que a gente chama de ebulição. Isso ocorre a 100 graus Celsius, quer dizer, você põe um termômetro aí dentro, ele sobe, vamos dizer que esse termômetro não tem nada escrito nele. Você pegou aí um termômetro sem nada escrito, tá? Ele está apagado, não tem aqueles riscos. Você põe em contato com o gelo, faz um risco seu mesmo, com alguma canetinha, escreve 0, e quando põe nessa água, ele sobe aquele líquidozinho do meio dele, né? Sobe, que pode ser álcool, pode ser mercúrio, sobe. E aí, quando ele parar de subir, ficar paradinho ali, você faz um risco e escreve 100. E aí, se for uma escala Celsius, você divide isso em 100 pedaços. Se for uma escala Fahrenheit, você divide em 180, quer dizer, vai do 32, que é o 0, até o 212. Vai até o 212 na escala Fahrenheit, tá? Por que um dividiu em 100 e o outro dividiu em 212? Por causa do material que eles usaram, originalmente. Originalmente, o Celsius usou álcool, mercúrio, por ser um metal líquido, ele não... E aí, nisso, eu preciso transformar, né? Porque eu disse para você que 0 graus Celsius, não esquece de copiar o que está em azul aí, tá? Não precisa copiar o desenho, mas o que está em azul aí. 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit e 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit. Então, eu coloco os dois termômetros um do lado do outro, o Celsius e o Fahrenheit, e digo, bom, eu posso transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius.
E aí, para comparar isso, eu uso tamanhos. Eu tenho do lado esquerdo, ali na escala Celsius, entre o TC e o zero, aliás, entre o zero e o TC, eu tenho traços que compõem uma reta tracejada. E eu tenho uma reta pontilhada entre o 0 e o 100. Entre o 32 e o TF eu tenho um risco, e entre o 32 e o 212 eu tenho risco, ponto, aliás, traço, ponto, que faz uma reta. Eu vou comparar, eu vou ver qual o tamanho de cada uma dessas. Quer dizer, a reta que é feita por traços é TC menos zero, quer dizer, um x menos zero, um valor menos zero. Esse é o tamanho dela. Eu vou comparar por proporção o tamanho disso para achar uma fórmula, transformar Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius. Aqui eu tenho a reta que é feita por pontos, que é do 0 ao 100, né, do lado esquerdo. Então, seria o lado maior do lado esquerdo. Então, o menor é TC menos zero, e esse lado maior seria 100 menos zero. Esse risco contínuo é TF menos 32, ou em matemática seria Y menos 32. E eu tenho ponto, traço, que é do 32 ao 212, que seria esse risco maior. Então, eu tenho o risco menor, que é traço, o risco maior, que é feito por ponto, o risco contínuo, que é 30F menos 32, e o ponto, traço, que é 212 menos 32. Quer dizer que eu tenho aí esses tamanhos. Então, vou relacionar esses tamanhos. Como é que eu relaciono esses tamanhos? Eu posso fazer o menor 1 dividido pelo maior 1, quer dizer, TC menos 0, quer dizer que esse menor, dividido por 100 menos 0, que é o tamanho maior. Posso fazer o menor 2, que é o menor é TF menos 32, sobre o maior 2, que é 212 menos 32. Quer dizer o quê? Menor sobre o maior é igual a menor sobre o menor. Olha o lado esquerdo. Você tem menor 1, que é TC menos 0, quer dizer, o que é esse menor? É esse tamanho menor, TC menos 0, dividido pelo maior, que é 100 menos 0. O TF menos 32 é o menor, né? Do lado direito, menor 2 sobre maior 2. Maior é 212 menos 32. Colocando os valores, fica assim. TC menos 0, quer dizer, o menor, lado esquerdo, TC menos 0, menor é o tamanho menor, sobre o tamanho maior, quer dizer, eu estou comparando tamanhos, eu estou fazendo uma coisa chamada razão e proporção, de matemática, para chegar numa forma. TC sobre TC menos 0 sobre 100, quer dizer, o tamanho menor sobre o tamanho maior é igual ao tamanho menor, que é TF menos 32, sobre o tamanho maior do lado direito, que é 212 menos 32. Tá aí a fórmula pronta, TC igual a TF menos 32, eu faço as contas e resolvo desse jeito. Qual o problema disso? Desculpa. O inconveniente é que eu tenho 100 e 180, para ficar fazendo conta com 100 e 180 é uma droga, então não quero fazer isso, eu vou aí, acho o MDC entre 100 e 180, que é 20. E aí eu faço essa fórmula ficar mais simples. Tá? E aí o 9 vindo para cá, né, eu posso até simplificar, ó, aqui, ó. Então, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Legal, essa é uma fórmula. Beleza, copia aí, inclusive, que está em azul. Se o 9 vier para cá, ó, vezes TC, fica assim, né? 9 quintos vezes TC igual a TF menos 32. 9 dividido por 5 dá 1,8. O 32 está para o outro lado menos, vem para cá mais. E aí eu tenho essa fórmula desse jeito também. TF igual a 1,8 vezes TC mais 32. É um outro jeito de eu ver a fórmula. Tá? Então você vê que esse jeito, inclusive, é um pouco mais lógico. Lógico no seguinte sentido. A fórmula, a escala Fahrenheit, ela cresce de 1,8 em 1,8. Então põe os TC lá, põe 1 vezes 1,8 mais 32 vai dar a temperatura em Fahrenheit. 2 vezes 1,8, 3 vezes 1,8, quer dizer, eu ponho a temperatura em Celsius, multiplico por 1,8, somo 32, 32 seria o zero, né? Eu tenho a temperatura em Fahrenheit. Tá? Então, essa seria a fórmula que você poderia usar também. Tá? Não esqueça de copiar tudo que está em azul aí, tudo bem? Preciso passar ao próximo, no próximo eu já vou fazer um exemplo de uma aplicação prática disso, tá? De uma pessoa em estado febril. Então, copia aí, tira print da tela aí que eu vou passar para o exemplo agora, tá? Esses slides já estão lá, eu coloquei eles ontem, esses slides foram colocados ontem lá na plataforma já.
Então, uma enfermeira americana ou estadunidense, como você queira, ao tomar a temperatura de um paciente, obtém 100 graus Fahrenheit. Quanto vale essa temperatura em graus Celsius? Eu tenho aqui a temperatura em Fahrenheit, que é 100 graus Fahrenheit. Quero saber a temperatura em Celsius. E posso usar uma ou outra fórmula. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, ou TF igual a 1,8 TC mais 32. Eu uso uma ou outra. Resolvi usar essa, que geralmente no 9º ano o pessoal já viu isso e viu com essa fórmula às vezes, né? Muitas vezes viu com essa fórmula aqui, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, põe no lugar do TF, eu ponho 100. 100 menos 32 dá 68, você vê que eu só estou copiando, né? 9 vezes TC igual a 5 vezes 68. 9 vezes TC igual a 340. Passou dividindo, ficou 37,7 graus Celsius. Quer dizer, quando ela toma a temperatura, quer saber justamente isso, se o cara está com febre. Você vê que está, né? Está em estado febril, 37,7 graus Celsius, está em estado febril. E aí esse sujeito está em estado febril. E nos Estados Unidos, geralmente, se fala... até a enfermeira entra e fala para o médico, temos temperaturas de 3 dígitos. O que ela quer dizer que temos temperaturas de 3 dígitos? Ela quer dizer que foi de 99,8, sei lá, 99, quer dizer, 2 dígitos, 99. Foi para 100, 100 tem 3 dígitos, 100, alguma coisa. Então foi de 99, tem 2 dígitos para 3 dígitos. Quando ela disse para o médico, temos temperaturas de 3 dígitos, ela quer dizer o paciente está com febre. Está em estado febril. Tudo bem? Então, vamos agora para os exercícios para vocês fazerem. Então, vamos fazendo os exercícios aí, eu vou corrigindo eles à medida que vai avançando. Tudo bem? Só uma curiosidade, menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Se eu colocar X no lugar do TC e X no lugar do TF, quer dizer, quando é que os dois são iguais? Quando as temperaturas são iguais? Em menos 40 graus Celsius equivale a menos 40 graus Fahrenheit. É a única vez em que as duas temperaturas têm o mesmo valor, tá? Desculpa. O menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Vamos lá para os exercícios. Muito bem, vamos fazer os exercícios. Eu vou dar uns minutos para vocês fazerem, enquanto eu já vou corrigindo ao mesmo tempo, tá? Ó, tá aqui, ó. Se quiser pode usar essa fórmula ou a outra. Vou fazendo, eu ao mesmo tempo já vou corrigindo. Mas o professor já terminou um, olha aqui, ó. O 14 no lugar do TF aqui, 32 é para o outro lado menos. Se eu tiver 18 dividido por 1,8, eu multiplico por 10 dos dois lados. Quer dizer o quê? Se eu tiver uma casa depois da vírgula, eu multiplico por 10 dos dois lados. Se tiver duas casas depois da vírgula, algum dos dois números, eu multiplico por 100. Então aqui eu multiplico por 10. 18 vezes 10 dá 180, 1,8 vezes 10 dá 18.
180 dividido por 18 dá 10. Como eu tinha menos dividido por mais, ficou menos 10 graus. Mas vou usar outra forma para fazer o B. Olha lá, vou colocar 104 no lugar do TF, subtrair 32 de 72, 9TC 5 vezes 72, 40 graus Celsius. Bom, acabando a aula, então vamos resolver. 25 fica no lugar do TC, 25 dividido por 5 dá 5, 9 vai para o outro lado multiplicando, 32 vai para o outro lado, somando, beleza. E 50 vezes 1,8 mais 32, fiz a conta 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, mais vai aqui, 1 vezes 50, 50, e aí não esqueça que aqui não é 900, né? Você tem 1,8, então você tem 1,8, aqui você vai ter uma vírgula também. Se tem uma vírgula ali, aqui também tem uma. Se tem duas, tem duas. Já dá uma conta de divisão de multiplicação, porque pode ser que o pessoal está meio enferrujado. Bom, é isso aí. Então veja se você conseguiu chegar nos resultados. Está acabando a aula, falta acho que 1 ou 2 minutos aqui para o meu relógio. Vou interromper a gravação aqui. Vou ter que sair aqui já.